Eu quero saudar aos nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui diante de um tema o qual o Espírito Santo ele tem nos orientado, tem nos mostrado por sua misericórdia, o qual nos mostra verdadeiramente uma situação de calamidade, uma situação de pobreza, uma situação de extrema corrupção. Deus, por sua misericórdia, me deu um tema dizendo: o diabo está satisfeito. Isto me preocupou, me trouxe uma reflexão, um pensamento, uma pergunta. Satisfeito como? O diabo está satisfeito com o quê? E aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 10, nós temos um versículo base para este tema que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Este ladrão, de João 10, 10, ele nos mostra ser, com referência bíblica, mostra ser o diabo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E nós temos aqui uma promessa. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. O diabo ele tem realizado uma grande obra. Não uma boa obra, mas uma grande obra. O diabo ele planejou ser adorado no céu. E ele foi perdedor. O seu grande projeto de formar um trono ao lado do Oriente, formar um trono para ser adorado também, ele não foi realizado este projeto lá no céu. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. O livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, vai nos esclarecer isto. Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12, 13, 14 em diante, vai mostrar o projeto de Satanás em querer ser semelhante ao Altíssimo. A sua queda, a sua perda e a sua ruína. Ele foi expulso do céu para o abismo mais profundo. O livro de Isaías, capítulo 14, versículo 15, nos esclarece isto, que Satanás foi expulso para o abismo mais profundo, para as trevas. E no livro de Apocalipse, capítulo 12, nos mostra que antes do diabo ser expulso, ele se juntou com a terça parte dos anjos no céu e fez uma guerra contra Miguel e os anjos de Miguel lá no céu. Perdendo esta guerra, porque não tinha como vencer. E em hipótese alguma, Satanás poderia vencer por ser rebelado contra Deus. Ele foi expulso para o abismo. E no abismo, com a terça parte dos anjos lá do céu, ele fez uma reunião. E nesta reunião, ele elaborou um grande projeto. Se tornar o grande inimigo de Deus e destruir aquilo que Deus criasse. E a Bíblia vai nos dizer no livro de Gênesis 1, 26 e 27, que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O diabo, ele tem um grande projeto. Ou, melhor dizendo, o diabo tinha um grande projeto. E neste grande projeto era destruir. E após Deus ter feito o homem do pó da terra, a sua imagem, a sua semelhança, a Bíblia nos diz que Deus colocou este casal, Adão e Eva, no jardim do Éden. E Satanás foi lá tentar destruir o projeto de Deus. E todos conhecem, Adão e Eva foram tentados e cederam à tentação. Pecaram,
entristeceram a Deus, e o projeto de Satanás de destruir o homem, ele ficou realizado. Ele tirou o homem da comunhão com Deus, da presença de Deus. Ele arrancou o temor do coração do homem diante de Deus. Ele fez o homem se tornar inimigo de Deus, perdeu a paz com Deus, perdeu o direito de acesso a Deus, de comunhão com Deus. E desta forma, a população se tornou, os descendentes de Adão e Eva se tornaram inimigos de Deus. A Bíblia nos diz no livro de Gênesis, capítulo 4, que Satanás usou Caim para matar o seu próprio irmão. Projeto de Satanás sendo realizado, sendo projetado. Mas antes que Satanás realizasse o seu grande projeto, Deus fez uma promessa. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, vai dizer que Deus disse que da semente da mulher nasceria um que resgataria o ser humano. E este homem que ficou preso, como nos diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 22, que a humanidade, a população, ela geme porque ficou escrava. Não porque ela quis, ficou escrava contra a sua própria vontade. O homem não tem forças, o homem não tem como se libertar das garras de Satanás nem dos demônios sem a ajuda de Jesus. E esta promessa que Deus fizera no livro de Gênesis 3,15 se cumpriu no livro de Lucas, capítulo 1, capítulo 2, onde nós vemos a Virgem engravidando e nascendo o Salvador do mundo. E este Salvador do mundo é Jesus. Mas o projeto de Satanás, o grande projeto, que ele hoje está satisfeito com o trabalhar dele, com o projeto dele, ele está prestes a ser condenado ao lago de fogo. Mas é lamentável dizer que ele não vai só junto com os demônios. Ele vai com a terça parte dos anjos e ele vai com um grande número de almas que tem sido destruída, tem sido enganadas, tem sido feridas, tem sido iludidas. A humanidade vive de uma forma iludida no pecado, entristecendo a Deus, aborrecendo a Deus, e Satanás a cada dia mais realizando o seu grande projeto em destruir o projeto de Deus. E este grande projeto de Deus não é a natureza, que também está desequilibrada pela ignorância dos homens, que tem poluído o ar, tem contaminado a natureza, tem desmatado. O homem se tornou um grande projeto do diabo para realizar o que o diabo queria. E nisto continuou este projeto a ser realizado. E até hoje a humanidade se encontra de uma forma destruída, complicada. E desta forma, a humanidade ficou presa nas mãos de Satanás, sendo usado por demônios, pelo diabo. E o projeto de Satanás, como nós lemos aqui em João 10:10, era de matar, roubar e destruir. E desta forma, é exatamente o que nós temos visto no meio da população. O grande projeto de Deus, o homem. Projeto de Deus, Satanás, ele tentou e destruiu. Ele desfez. Mas Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O diabo tem uma grande fúria contra a humanidade, por ser imagem de Deus, por ser semelhante ao Altíssimo.
caráter, a santidade, o pudor, a honestidade, a fidelidade. Satanás tem tentado arrancar isto do coração do homem. Tem arrancado isto da vida de muita gente. E é neste ponto aqui que nós queremos dizer que Satanás, ele está satisfeito. Por quê? Por que o diabo está satisfeito? Porque até hoje, desde que o diabo projetou contra o homem, que Caim matou o seu irmão, o projeto do diabo, a reunião que ele fez no inferno, no lago, nas trevas, com a terça parte dos anjos que se tornaram demônios, seria de matar, roubar e de destruir. Quantos assassinatos nós temos visto nos dias atuais? A violência aumentando a cada dia. Os homens se distanciando de Deus a cada dia. E com isto, Satanás está satisfeito com o assassinato que ele tem provocado na terra. Está satisfeito. A mídia não dá conta. A polícia não controla a quantidade de vítimas de assassinato, que é o projeto do diabo de matar. Também as penitenciárias superlotadas, seres humanos criados por Deus para serem pessoas de bem, têm que estar dentro de uma grade, dentro de uma sala, com grades de ferro, cadeados, com câmeras de segurança, com policiais em volta. A situação do ser humano, Satanás tem invertido o projeto de Deus. Tem também outra coisa que Satanás está satisfeito, é com a quantidade de pessoas que se afastaram do Evangelho. Pessoas que Jesus revelou o seu amor, a sua bondade, a sua paz, deu gozo de salvação, deu dom ministerial, fez chamada, deu visão espiritual e hoje se encontram no mundo de pecado. Pessoas afastadas do Evangelho. Satanás está soltando fogos de alegria. Outra coisa que o diabo está satisfeito é com as traições entre os casais. Quantas traições, quantos divórcios, quantos filhos sem pai, quantos pais abandonando seus filhos, quantos homens saindo de casa com amantes. Situação está lamentável. Outra coisa que o diabo está satisfeito é com os vícios, o tráfico de drogas, onde filhos, maridos, esposas têm sido destruídos pelos vícios. Satanás está contente com as rejeições em dizer que não quero aceitar a Jesus. Satanás está satisfeito com pessoas que resistem ao convite de aceitar a Jesus para se tornar uma nova criatura, para ser liberto do poder das trevas, como diz em João 8,36. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem resiste dizendo não. Quantas pregações, quantas mensagens, quantos folhetos, através da mídia, através da internet, através dos rádios, de TV, através de um folheto, através de uma pregação na praça, através de um culto relâmpago, através de cultos no domingo, nas igrejas. De todas as formas, o homem tem sido alcançado pelo amor de Deus e tem resistido. Tem dito, não quero. Satanás se realiza quando o homem diz, não quero Jesus. Outra coisa que Satanás está satisfeito também, que nós precisamos falar aqui, com fundamento bíblico e pela direção do Espírito Santo. Satanás está satisfeito com a igreja do século 21, não a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento, ela não se entregou a vaidade mundanas, não se entregou à corrupção.
ela agrada aos olhos de Deus. O Espírito Santo controla, o Espírito Santo guia, mas a igreja do século XXI, a igreja mundana, a igreja de sensualidade, a igreja de divisão, a igreja de competição, a igreja onde se guarda ódio, onde se guarda inveja, onde se faz maldade, dentro da própria igreja, entre os próprios irmãos, as infidelidades conjugais, os filhos rebeldes. Satanás está satisfeito com a igreja do século XXI. Então nós queremos dizer que o projeto do diabo, ele tem realizado com grande espaço nos últimos dias. Mas aí Jesus, ele veio para libertar o homem desta escravidão, deste poder, desta destruição, e o homem tem dito que não quer. Desprezam a oportunidade que Deus oferece quando diz em João 3,16: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o homem tem resistido e tem negado a este grande amor de Deus, a estas mensagens que são pregadas, falando do perdão de Deus. Satanás está satisfeito, sabe com o que também? Com a briga entre os irmãos dentro das igrejas, com as divisões dos ministérios. Cada igreja tem a sua doutrina. Pastores proíbem crente visitar outras igrejas. Lideranças corrompidas só falam em dinheiro. Consagram quem eles querem, colocam nos púlpitos, colocam para dirigir congregação pessoas sem chamada, sem testemunho, sem compromisso. Satanás está satisfeito com esta igreja do século XXI. A igreja que abriu as portas para o mundo. Crente que só é crente na igreja. Fora da igreja não tem testemunho, não tem vida, não tem compromisso com a Bíblia. Esse tipo de crente, Satanás está feliz com ele, comemorando a cada dia, porque sabe que quando Jesus voltar, se este crente não se arrepender, ele será condenado ao lago de fogo junto com o diabo. E é este o projeto maior que o diabo tem. É desfazer das vidas, enganar os seres humanos e escravizá-los no pecado. E você que me ouve, aceite Jesus para escapar do projeto do diabo. No livro de Mateus 16, versículo 18 diz: Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você não estiver na igreja, você está no projeto do diabo. Sem salvação, com vícios, com idolatria, com feitiçaria, com bebedice, com mentiras, com ódio no coração. A Bíblia nos diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8, fala: Os limpos de coração verão a Deus. Quantas pessoas rancorosas, com ressentimentos, que não sabem perdoar, está realizando o grande projeto que Satanás, ele idealizou e tem realizado nestes dias no meio da humanidade, até dentro das igrejas, até com os afastados, até com aqueles que resistem, que não querem ser crentes, até com a política, até com os poderes executivos, até com a liderança ministerial das igrejas. Está muito sério. Divisão entre os crentes. Os cultos de escola dominical vazios. Culto de oração vazio. Culto de doutrina vazio. Esta é a vontade de Satanás, esvaziar a igreja, não deixar o crente para a oração, não deixar o crente ler a Bíblia. Quantos crentes não conseguem ler a Bíblia? Quantos crentes não conhecem a palavra de Deus? São crentes por emoção. Satanás está satisfeito, sabe com o quê? Com as falsas igrejas, os falsos doutores. O diabo tem levantado falsos doutores, colocado dentro da igreja, tem arrancado a revelação da palavra, tem colocado historiadores, tem colocado arqueologia, ideologia, psicologia, heresia. Satanás tem trazido tudo isto e tem sido realizado o seu projeto. Satanás está satisfeito, sabe com o quê? Com crente que acredita em falsas profecias.
Quantos crentes enganados, crendo no espírito do engano, por falta de conhecimento, por falta de discernimento, aceitando tudo que o diabo oferece, usa um, usa outro para confundir, e pessoas confusas por falta de leitura da palavra de Deus. Com isto, Satanás está satisfeito. Está satisfeito também, sabe com o quê? Com as fofocas através do WhatsApp, através do Facebook. Tem sido um meio de comunicação muito usado por muitos crentes para pecar diante de Deus. Satanás está satisfeito com o WhatsApp quando é usado para fofocar do irmão, para difamar, para falar mal, para soltar indireta, para desabafar, para brigar, para marcar pecado, combinar pecado. O projeto do diabo está sendo realizado com grande espaço no meio da igreja. Outra coisa que Satanás está satisfeito, sabe com o quê? Com as irmãs vaidosas que pintam cabelo, cortam cabelo, fazem sobrancelhas, pintam unhas, vestem roupas sensuais. Satanás está realizado, está fato. Os demônios estão de parabéns, juntamente com Satanás, por projetar algo tão grande e ter tido tanto espaço. Sabendo nós que ele será julgado, e já está julgado, já está condenado. Será lançado no lago de fogo. Mas nós glorificamos o nome de Jesus. Porque apesar do grande projeto de Satanás ter sido realizado, o projeto de Deus é maior. Mas só será realizado o projeto de Jesus se nós deixarmos Jesus entrar em nossas vidas. Sermos crentes de verdade. Enquanto for crente hipócrita, o projeto do diabo está realizado. Mas Jesus, ele quer transformar nossas vidas para sermos crentes de verdade, sinceros, fiéis, puros, santos, perdoadores, amorosos. É lamentável dizer que o grande inimigo de Deus tem realizado seu grande projeto contra o projeto de Deus. O projeto de Deus prevalece. A igreja do arrebatamento vai se juntar com a igreja do passado. Porque no dia de hoje, será poucos que serão arrebatados. Porque hoje, a diferença entre o crente e o mundo quase não tem. E quem quer ser diferente do mundo, os próprios crentes dentro da igreja criticam, zombam, perseguem, debocham, escarnecem. É lamentável dizer que Satanás elaborou um plano e tem realizado com grande sucesso. Outra coisa que Satanás está feliz, sabe com o que é? Sabe com o quê? Com crentes presos na riqueza, presos no dinheiro. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a obra, não tem tempo para a igreja, porque o dinheiro está entrando. E quando entra muito dinheiro, fica soberbo, fica egoísta, fica cheio de razões, desprezam os menos favorecidos. Satanás gosta disso também. Satanás também gosta, sabe o quê? De pessoas que amam o dinheiro mais do que a Deus. Satanás gosta de pessoas que amam a família mais do que a Deus, amam o carro mais do que a Deus, amam a casa mais do que a Deus. Satanás gosta de pessoas que estão presos na fama e no sucesso financeiro. Satanás gosta de crente que gosta de jogo, de futebol, de Copa do Mundo, de Olimpíadas, jovens que deixam de ir para a escola dominical e vão para o campinho de futebol jogar bola com pessoas ímpias. E até um monte de crente também achando que pode participar de jogos, assistir pela televisão Copa do Mundo, assistir às Olimpíadas, ser torcedor do time de futebol. Satanás gosta, porque tudo está aí, nós vamos entender que é pecado diante de Deus. Mas a igreja tem abraçado o pecado, tem abraçado o falso evangelho. E Satanás comemora todos os dias a corrupção da igreja. Outra coisa que Satanás gosta, sabe o que é? Com os feiticeiros. Satanás gosta dos idólatras, que tratam Jesus
como qualquer entidade, põe a estátua de um ídolo dizendo que é Jesus, põe a estátua de vários demônios, de entidades, e diz que são iguais. Tratam o Deus soberano com demônios, porque os ídolos, as entidades, são demônios disfarçados em espíritos, em deuses, em santos da Igreja Católica, e tratam Jesus como qualquer um. Satanás gosta. Sabe de que mais? Das músicas profanas que o mundo tem aplaudido, tem comemorado, tem curtido. E até crente deixa de ir para a igreja muitas vezes, deixa de servir a Deus para participar das coisas do mundo. Satanás gosta, sabe de quê? Das danças carnais, danças imorais. A depravação tem tomado conta da raça humana. Mas nós queremos dizer com tudo isso aqui que Deus mandou Jesus para desfazer as obras do diabo. Deus mandou Jesus para morrer na cruz, para perdoar nossos pecados, todo tipo de pecado que nós já praticamos. Jesus apaga tudo, tira toda a culpa, transforma a maneira de ser, a maneira de vestir, a maneira de falar, transforma os corações, transforma os pensamentos, transforma as atitudes, o caráter, porque o homem se tornou escravo do pecado. E a natureza humana se corrompeu a cada dia e está de uma forma destruidora. Mas nesta mensagem, queremos dizer para você, crente que me ouve, faça o projeto de Jesus. Não ajude o projeto do diabo. Não coopere com a divisão, as divisões dentro da igreja. Não coopere com as vaidades mundanas dentro da igreja. Não leve para a igreja, para dentro da igreja, as vaidades carnais. Seja santo, sejamos santos. Sejamos comprometidos com a palavra de Deus. Façamos a diferença. Perdoemos. Obedeçamos a Deus. Andemos em novidade de vida. Façamos a diferença neste mundo. Porque está muito sério a situação. Que Deus nos abençoe. Convidamos você que ouviu esta mensagem a compartilhar este vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Comente no nosso canal. Se inscreva em nosso canal para nos ajudar a nós compartilhar este vídeo para mais e mais pessoas. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Deus abençoe.